Muitas pessoas falam sobre o medo de falhar, sobre o medo de não dar certo, não atingir as suas metas, não atingir as expectativas, os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você desenhou para você. E quando você não alcança isso, realmente é muito ruim. Mas a verdade é que muitas pessoas têm medo de dar certo. Porque se você dá certo, você vai ter que assumir muitas responsabilidades, vai ter que mudar totalmente o padrão da sua vida. Você já pensou nisso? Muitas vezes você está se auto-sabotando, porque se você atingir a meta que você desenhou para você, aquilo vai mudar totalmente a tua realidade, a tua zona de conforto. E é aí que a nossa mente trabalha contra nós. A gente arranja várias desculpas, várias coisas que poderiam acontecer de ruim, quando na verdade nada disso vai acontecer. Existe uma pesquisa que mostra que mais de 70% das coisas que a gente imagina de ruim não vão acontecer na realidade. E eu quero mostrar isso para você aqui nesse canal. A verdade é que o sucesso traz responsabilidades, exposição e muitas mudanças. E isso gera falta de conforto, tira a gente da nossa zona de conforto. E isso confunde as nossas mentes. Mas a verdade é que, independente se você fica onde você está, ou se você atinge os seus objetivos, esse desconforto vai existir de qualquer forma. Pensa comigo, a pessoa sonha em desenhar, em construir uma empresa. Se você constrói uma empresa, vai te trazer responsabilidades. Isso é natural. Mas pensa comigo, é melhor você ter uma empresa bem-sucedida, com problemas, com dificuldades do dia a dia, do que não ter nada, do que não atingir as suas metas, do que ficar onde você está. Você vai ter boleto, você vai ter conta do mesmo jeito. Qual que é a diferença então? Mas a gente, por incrível que pareça, coloca bloqueios nas nossas mentes que nos impedem de alcançar aquilo que a gente sonha. Quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente presta atenção na história de Moisés. A Bíblia diz assim que ele teve medo, que ele apresentou várias desculpas, inclusive que ele tinha uma dificuldade de fala. Mas a verdade é que ele estava com a cabeça a milhão, como a gente diz, né? Ele estava com dificuldades, estava com medo do que poderia acontecer se ele tivesse que enfrentar novamente todo o seu passado. Se a gente buscar na história, a gente vai entender que ele não duvidava de Deus, mas ele duvidava de si mesmo. Ou seja, a autossabotagem estava agindo na sua cabeça, na sua mente. E é isso que eu quero que você pense nesse momento. Será que você não está se autossabotando? Quando você estabelece uma meta para você, seja a meta que for, seja uma meta de saúde, uma meta espiritual, emocional, profissional, familiar, financeira, logo que você estabelece essa meta, várias dúvidas, vários contratempos, vários problemas já começam a surgir na sua cabeça. E aí fica a pergunta de reflexão. Você tem medo de falhar ou você tem medo de caminhar até essa área desconhecida, até essa zona desconhecida? Ou seja, você tem medo de dar certo e se defrontar com uma área que você não conhece, com um ambiente que você não conhece, com situações novas para sua vida. Então, o que está por trás do medo do sucesso? Primeiro, como eu disse, autossabotagem. A tua mente começa a criar gatilhos, criar armadilhas, criar situações que muitas vezes nem vão acontecer na realidade. Porque nosso cérebro tende a ficar numa situação que ele já conhece, numa zona comum, ou zona de conforto, como muitos dizem por aí, que muitas vezes nem é uma zona de conforto, é uma zona desconfortável. Mas como é um ambiente que você já conhece, o seu cérebro vai tender a ficar nessa situação. Outro problema ruim está na sua mente também, mas na área da crença, na sua crença de merecimento. Muitas vezes você não se acha capaz, não se acha digno de alcançar um patamar melhor do que você está hoje. A nossa mente é cheia de crenças, de paradigmas, de formas de pensar que foram criadas dentro de você, na sua identidade, no seu crescimento. Desde a sua infância até hoje, você foi forjado por várias narrativas, vários ambientes que forjaram, que criaram a sua forma de pensar hoje. E nisso está embutida a sua crença de merecimento. A sua crença de merecimento pode ser muito alta, mas também pode ser muito baixa. Eu gosto muito daquele livro do T. Harv Eker que chama Os Segredos da Mente Milionária. Lá tem o conceito do termostato. Quando a gente liga o ar-condicionado, a gente programa, por exemplo, lá em 21 graus o ar-condicionado. Então o ar-condicionado vai começar a trabalhar para deixar aquele ambiente todo no grau de 21 graus. É o termostato que está trabalhando. Quando chegar naquele grau determinado, o ar-condicionado vai desligar e vai manter naquele grau
grau. De repente, o grau começa a subir, a aumentar. Então você vai ver que o ar-condicionado vai ligar novamente o motor para trazer aquele ambiente naquele grau novamente. E isso se aplica a pessoas também. Um dos pontos que está por trás do medo do sucesso é o medo da rejeição. Muitas vezes você vai se fazer a pergunta: e se as pessoas não gostarem da minha nova versão? E se as pessoas não se acostumarem com o meu novo eu? E aí a sua cabeça vai ter uma tentação de voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Mas esse aí é um ponto que tem que ser levantado. Você tem que pensar: será que vale a pena realmente eu continuar sendo aquela pessoa que eu era? Ou enfrentar essa rejeição, enfrentar esse feedback e continuar no caminho que eu trilhei para mim, no objetivo que eu tracei para minha vida? Quando a gente vai para os exemplos bíblicos, a gente encontra lá o povo de Israel quando saiu do Egito. Quando eles estavam chegando na terra de Canaã, a terra prometida, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra, para ver como que era a terra nova que eles iam habitar. Desses 12 espias, 10 voltaram falando mal da terra, falando que não conseguiriam, que não teria jeito, que eles não conseguiriam vencer o povo que estava lá. Desses 12, apenas 2 voltaram falando que conseguiriam, que iriam dar certo, que eles deveriam sim avançar para conquistar a terra prometida. Isso está lá em Números 13:33. Eles tinham medo de conquistar a terra prometida e apenas Josué e Caleb falaram assim: vamos avançar porque nós vamos conseguir. Ou seja, tinham medo do que eles iriam enfrentar. Pensa comigo, se naquela época que o próprio Deus falou para eles que eles teriam que marchar até a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, eles queriam ficar ainda no deserto. Muitas vezes a gente leva isso para nossa vida, a gente ainda quer continuar no deserto quando nós já temos a permissão de entrar na terra prometida. Não tenha medo do sucesso. Não tenha medo do sucesso. Tudo bem, a gente pode até ter um medo de fracassar. Quando a gente traça os nossos planos, a gente sempre pensa que nós queremos dar certo. Mas às vezes, o medo de dar certo, de mudar a situação que nós estamos inseridos, faz com que nós ficamos travados. Você não pode ter isso. Deus prometeu o melhor para sua vida. Você tem que caminhar até o objetivo que ele tem para você, até o propósito que ele traçou para sua vida. Agora eu quero trazer para vocês 5 pontos de como vencer o medo do sucesso. E o primeiro ponto é: reconheça que o medo existe. A primeira coisa que nós temos que fazer para todos os problemas que nós temos na nossa vida, se nós queremos resolver esse problema, é reconhecer que ele existe. Você não pode vencer um adversário que você não vê. Você só consegue vencer adversários que você reconhece. E às vezes você tem medo dessa mudança. Então reconheça que você tem medo dessa mudança. Esse é o primeiro passo para você vencer o medo do sucesso. Segundo, mude a sua mentalidade. O sucesso não é um fardo. E quando eu digo sucesso, eu não quero dizer aquela palavra, sucesso. Não. O que é o sucesso? O sucesso é o atingimento de metas, de objetivos. E esse atingimento de metas, de objetivos, dessa realização de sonhos, não é um fardo. Um fardo é você ficar na situação que você está agora. Só o fato de você mudar a sua mentalidade de que o sucesso não é um fardo, mas é um alívio para quem sabe administrar as suas metas, já muda a sua forma de pensar. Então mude a sua mentalidade. O sucesso não é um fardo, mas é um prêmio para aqueles que atingem o sucesso. Terceiro ponto, se cerque de pessoas que já atingiram, que já avançaram. Eu sempre falo, e essa frase sempre fica na minha mente: o ambiente sempre ganha. Esteja perto de pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que você. Se você continuar perto de amigos que preferem que você fique na versão atual do seu eu, tudo bem, é uma escolha sua, mas você vai sofrer pro resto da vida. Se você quer atingir sucesso, se você quer crescer, seja no que for, financeiramente, na sua família, na sua espiritualidade, tem que obrigatoriamente estar perto de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Eu particularmente gosto de estar com pessoas que são muito mais espirituais que eu. Gosto de estar com pessoas que eu admiro. Gosto de estar com pessoas que eu aprendo todos os dias. Então você não vai ficar mais perto de ninguém? Não, lógico, não é assim as coisas. Mas quando você prefere estar com pessoas que são melhores que você, seja na sua profissão, seja como pessoa, seja como uma pessoa que você admira,
Não interessa. É muito melhor. Tudo na sua vida fica melhor quando você faz com intencionalidade. E eu procuro estar com pessoas que me levam para cima, que me elevam espiritualmente, profissionalmente, como pessoa, pessoas que vão exercer uma mentoria sobre a minha vida, aquelas pessoas que eu olho e falo, cara, eu quero ser como essa pessoa é, como um pai de família. Eu quero ser como essa pessoa é, como um homem de Deus. Ele é uma referência para mim. Eu sempre busco estar perto dessas pessoas. E isso é uma forma de mudar a sua mentalidade para tirar o seu medo do sucesso. Quarto ponto. Lembre-se do seu propósito. Busque sempre o seu propósito. Porque quando você lembra do seu propósito, você lembra que não é sobre você, não é sobre o que você pode atingir, não é sobre o seu sucesso pessoal, mas é sobre aquilo que Deus colocou dentro de você. Quinto ponto, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós vemos que na palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus fala várias vezes durante esse capítulo para que Josué seja forte e corajoso. Deus não fala para Josué ser um cara de oração. Deus não fala para Josué ser um cara inteligente emocionalmente. Não, ele fala para ele ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque a missão de Josué era uma missão muito grande. Ele tinha que simplesmente suceder o maior líder que o povo judeu já tinha visto naquela época, que era Moisés. Depois de Moisés veio Josué. E Josué era um daqueles 2 espias que acreditaram na palavra de Deus sobre eles. Ele não tinha medo do sucesso, ele não tinha medo de dar certo. Muito pelo contrário, ele enfrentou o seu próprio medo, foi forte e foi realmente corajoso. E ele cumpriu o propósito que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Agora eu quero que você fale para mim. Você é uma pessoa que talvez tenha caído a ficha aí pra você, nossa, realmente eu tenho medo do sucesso, realmente eu tenho medo de dar certo. Você já travou com isso alguma vez? Quero que você comenta aqui no meu canal se você realmente entendeu que talvez você tenha um pouquinho de medo do sucesso, sim. Ó, quero pedir para você curtir esse vídeo, fazer um comentário aqui que eu vou olhar todos os comentários, se inscrever nesse canal porque tá vindo muitos vídeos aí, muitos conteúdos, inclusive quero que você dê uma passada nos outros vídeos que estão todos assim com conteúdo muito rico, se inscrever, que eu já falei, e ativar o sininho, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com os próximos conteúdos. Valeu, pessoal, Deus te abençoe.